Bom, então hoje a gente vai estar vendo ali os sistemas de segunda ordem, tá dando continuação ali nas aulas. E, bom, o sistema de segunda ordem, né, é descrito por uma equação diferencial de segunda ordem, tá? E, obviamente, né, assim como o sistema de primeira ordem era por uma de primeira ordem, né? E ele vai, então, um sistema que vai possuir dois polos, tá? Logo, o polinômio no denominador da função de transferência de malha fechada, tá? Será um polinômio de segundo grau, tá? Então, eu tenho isso daqui, é a forma padrão do sistema de segunda ordem, tá? A gente vai estar vendo depois o que essas letras aqui significam, tá? Mas o sistema de malha fechada, tá? Se a gente fizer a saída aqui pela entrada, a gente vai estar obtendo esse cara aqui, né? Isso é a malha aberta e aqui a gente vai estar obtendo malha fechada. Então, logo tu vai ter um polinômio de segunda ordem aqui, tá? Ou seja, com s ao quadrado, né? A ordem da função de transferência é dada pela ordem do denominador aqui, né? Dos polos, né? Ou seja, tu vai ter duas raízes aqui, né? E os coeficientes desses polinômios ali, eles vão ser o xi e o ômega n. Então, xi vai ser essa letra aqui, tá? Como eu não encontrei ela para digitar, eu vou chamar ela de xi aqui. E ômega n, tá? Que é esse cara aqui. Que ômega n esse cara aqui é conhecido como coeficiente de amortecimento e ômega n como frequência natural de oscilação do sistema, tá? E são os caras ali que vão estar dominando a dinâmica temporal né, da resposta aqui na saída C de S do teu sistema. Então, a partir deles ali, né, das especificações lá que tu vai ter no sistema, tu vai determinar o que é o ômega n, vai determinar o polinômio aqui, pode determinar os polos, né? Então esses polos eles são abstrações matemáticas ali para o comportamento, né, dinâmico que tu escolheu, né, e que foi ditado aqui pelo xi e pelo ômega n. Depois a gente vai estar vendo lá na frente equações que relacionam, por exemplo, o sobressinal que tu deseja ter, né, de especificação, com o valor do xi que tu vai ter aqui, e o tempo de acomodação com o ômega n. Isso a gente vai ver depois, tá? Então, o sistema ele poderá, de segunda ordem, ele é classificado como sub, super ou criticamente amortecido, tá? Ou ainda como marginalmente estável. A gente vai estudar todos eles aqui, tá? Isso, né, a classificação dele depende basicamente das raízes, né, do denominador da função de transferência de malha fechada. Então, esse cara aqui é a de malha fechada. Eu vou ter uma equação aqui, um polinômio, vou estar tirando as raízes dele, né? Eu chamo isso aqui de equação característica, né? Equação da função de transferência de malha fechada. E vou estar descobrindo se o meu sistema é sub, super ou criticamente amortecido através das raízes desse cara aqui, tá? É importante frisar aqui que as equações, as formas de onda da saída aqui que a gente vai estar vendo depois por sistema sub, super ou criticamente, né, amortecido, para todos esses quatro aqui que tem aqui, eles são dados considerando que eu tenho esse sistema aqui, tá? Nessa forma aqui, ou seja, é um sistema de segunda ordem que não tem zeros na função de transferência, ele tem só polos, tá? Então para um sistema nessa forma padrão, né? Se eu tiver zeros aqui, né, ou tiver mais polos aqui, eu posso até ter uma resposta parecida com aquelas que eu vou mostrar depois, mas não é a mesma, tá? Não é descrito analiticamente ali para esses sistemas ali, tá? É para esse sistema aqui, que está sendo mostrado aqui, que só tem esse cara aqui, né? Não tem, ou seja, não tem zeros na função de transferência, só tem dois polos aqui, e tá desse jeito aqui que está mostrado na equação. Então, as especificações do projeto, tá? A gente pode especificar, então, o sobressinal, né, no sistema de segunda ordem, e o tempo de acomodação, né, da resposta. Isso tudo, eu estou falando da resposta do sistema, né, da saída C de S aqui, tá? É o sobressinal do sinal de saída e o tempo de acomodação do sinal de saída, tá? E a partir disso, como eu falei antes, né, a partir das especificações, a gente determina xi e ômega n através de equações que relacionam esses caras aqui, e para depois encontrar os polos que vão estar produzindo a dinâmica temporal aqui, que vai estar atendendo as especificações desejadas aqui, tá? Só que a gente tem que ver uma coisa, tá? Porque, por exemplo, o tempo de subida, tá? Existem configurações ali que são conflitantes ali nas especificações, tá? Por exemplo, tempo de subida e sobressinal, tá? Geralmente tu deseja um sobressinal pequeno, só que quanto menor for o sobressinal, mais lento o sistema vai ficar, ou seja, maior vai ser o tempo de subida dele, né? Que é o TR, ou o rise, né? Em inglês, que a gente vai ver depois. E se tu em compensação tolera um sobressinal maior, né, tu pode trabalhar com um sistema que apresenta um pico de sobressinal maior, tu vai ter um tempo de subida menor, né, vai ser um sistema mais rápido, né. Pode ser que as tuas especificações que te interessem não sejam esses caras aqui, mas seja aí em regime permanente também, né, para uma determinada entrada, né. Porque esses caras aqui são termos de transientes, tá? Por exemplo, sobressinal, o tempo de acomodação são coisas referentes ao regime transiente da resposta. Ou ainda pode ser que te interesse a resposta em frequência do sistema, né?
Ou seja, tu vai aplicar uma senoide na entrada e vai medir o quanto ela está defasada, adiantada, atenuada ou amplificada em relação à senoide de entrada, né? Nesse caso, geralmente não te interessa a parte transiente, tá? E aí tu vai estar aplicando J ômega lá, né, no lugar do S na função de transferência e vai estar descobrindo ali, né, módulo e fase da tua função de transferência e descobrindo a resposta em frequência dela, né? Quando, por exemplo, não te interessa isso aqui, mas te interessa só a resposta em frequência, né? Enfim. Bom, no sistema subamortecido, tá? É o primeiro que a gente vai ver. Ele possui, então, raízes complexas conjugadas, tá? É um polinômio aqui, eu vou ter um polinômio aqui no denominador aqui, cujas raízes vão ser complexas conjugadas, né? Ou seja, tem parte real e imaginária. E é o sistema, tá? O tipo de sistema que possui a resposta mais rápida, tá? Possui sobressinal, como a gente pode ver aqui. Tá, esse aqui seria o valor de regime, tá? Essa linha reta aqui. E esse cara aqui é o pico de sobressinal, tá? De um sistema de subamortecido. O Xi, tá? Que é esse cara aqui, o coeficiente de amortecimento, ele vai ser maior que zero e menor que 1, tá? Mas quanto maior o valor do Xi, ou seja, quanto maior o coeficiente de amortecimento, né, que é o Xi, menor, né, mais amortecida vai ser a resposta, ou seja, menor vai ser esse pico de sobressinal aqui, né? Mais achatada vai estar essa senoide aqui. E quanto menor for o Xi, maior vai estar essa senoide aqui, tá? E essa senoide, ela aqui, a gente pode trabalhar matematicamente, tá? As raízes aqui e representar elas dessa forma aqui, tá? Tendo xi e ômega n. A gente pode representar esse polinômio que está aqui dessa forma aqui, tá? Essa senoide aqui, ela vai oscilar na frequência ômega d, tá? Que é a frequência natural amortecida. E o valor do xi aqui vai estar relacionado com o pico, né, de sobressinal que tu vai ter aqui. Então, aplicando um degrau na entrada daquele sistema, né, desse sistema aqui, aplicando um degrau, tá aqui ele, tá? 1 sobre S, multiplica a função aqui. O degrau seria esse R de S aqui, que eu estou passando para lá multiplicando. Fazendo todo o tratamento ali de equações ali, né, expandindo em frações parciais e tal, né, que ficaria muito longo aqui para mim colocar. Eu vou estar depois fazendo transformada inversa de Laplace, né, dessa resposta aqui é o degrau unitário. Eu vou estar obtendo essa resposta aqui, tá? Ela tem o 1, que vem do degrau unitário, e a resposta em regime permanente dele. E mais essa exponencial aqui com expoente negativo, né, que caracteriza um termo transiente, que está multiplicando esse cosseno mais esse seno aqui de ômega d, tá? Que é a frequência de oscilação da senoide. Ou seja, eu tenho uma senoide aqui multiplicado por uma exponencial. Ela vai amortecendo até tender a zero, né? É a senoide transiente aqui da resposta, tá? Isso aqui é característico de sistemas ali, né, com raízes, né, com polinômios ali com raízes complexas, né? Ter parte complexa ali vai te remeter a ter oscilação senoidal no teu sistema, né? O erro em regime permanente para uma entrada integral, ela vai ser simplesmente essa parte transiente, porque no regime permanente ele vai ser 1, né, vai seguir o degrau de entrada. Então o meu erro, né, é a entrada, a referência menos a saída. O R é 1 e a saída é tudo isso daqui, então 1 menos 1 aqui vai zerar, vai sobrar só esse cara aqui, né? Esse é o meu erro de regime transitório, né? É o erro que se extingue, né? Aqui está então todas as características de um sistema de segunda ordem do subamortecido, né? Tu vai ter o TR, que é ter tempo de subida, né, do sistema aqui. Esse cara aqui que eu falei que ele é conflitante com o sobressinal, né? Quanto maior o sobressinal, essa curva aqui sobe mais e o TR tende a vir mais para cá, ele diminui, ou seja, o sistema sobe mais rápido, né? Aqui é o MP, ele é dado geralmente em porcentagem, tá? Se o seu degrau aqui ele é 1 e o teu regime permanente é 1, por exemplo, esse pico aqui é 1,5, significa que o teu MP é 150%, né? Se 1 é 100%, tu atingir 1,5 de pico aqui, vai ter um MP de 150%, né? Esse cara aqui é o TP, é o tempo para atingir o primeiro pico aqui. E esse cara aqui é o tempo de acomodação, tá? É o tempo aqui que pode ser dado para até tu atingir 98% da resposta ou 95% da resposta, né? Depois tem os equacionamentos lá que a gente vai ver, mas basicamente é o tempo de acomodação. Bom, agora o sistema subamortecido, tá? Aliás, continuando com o sistema subamortecido, ainda é o mesmo, tá? Aqui é só um exemplo, tá? Basicamente, tu vai ter um sistema na forma canônica, forma padrão que eu apresentei lá para vocês. E aqui está o polinômio do denominador aqui, tá? Eu vou fazer as raízes desse polinômio aqui. Vou estar achando esse cara aqui, vou estar achando menos 1 mais ou menos j raiz de 8, tá? Vão ser duas raízes complexas conjugadas, ela tem a mesma parte real.
aqui que é 1 e vai ter mais ou menos j raiz de 8 de parte imaginária, é só fazer achar as raízes dessa equação aqui. Com isso a gente conclui que é um sistema subamortecido, tá? Como a gente viu aqui na equação aqui, que aqui é ômega n ao quadrado, aqui embaixo, a gente vai ter então que o ômega n é raiz de 9, tá? O ômega n vai ser igual a 3 radianos por segundo, e o xi é tudo que está multiplicando esse cara aqui. Então esse cara aqui é 2, ele vai ser 2 igual a 2 xi ômega n, que nem tinha lá na forma padrão. Ômega n já achei, eu acho o valor do xi, é 0,33, tá? Como o xi é menor que 1, me confirma mais uma vez que isso aqui é um sistema subamortecido, tá? Tendo o valor do xi ômega n, eu posso representar ele nessa forma aqui, né? Assim como eu tinha mostrado aqui, né? Ó, pego o xi ômega n e represento ele desse jeito aqui, tá? E aqui então, essa oscilação aqui dessa senoide aqui, na frequência da oscilação dessa senoide vai ser justamente esse cara aqui, né? Vai ser esse 2,82 aqui, que é o próprio raiz de 8 aqui, né? É o chamado ômega d, né, do sistema, né? Ômega d. E essa vai ser a minha resposta no domínio do tempo, né? Passando isso aqui, expandindo em frações parciais, fazendo transformada inversa de Laplace, eu vou chegar nesse cara aqui, tá? Então eu tenho 1, que é quando o t tende a infinito, ele vai tender a 1 aqui. E tenho essa exponencial negativa aqui, que multiplica, né, uma senoide, que é justamente essa oscilação aqui, tá? Aí simplificando aqui, né, a resposta aqui, eu vou ter isso daqui, né? E aqui está uma representação dos polos, né, no plano complexo aqui, né? Tenho só dois polos, não tenho nenhum zero na função de transferência, então, né, tá na forma padrão lá, eu tenho só os dois polos aqui representados. Então essas são as equações, tá, que a partir do teu MP especificado, né, do quanto que tu quer lá na especificação do teu projeto de sobressinal, tu vai estar achando o valor de xi, né? Tu vai isolar esse cara aqui, esse xi aqui, né, vai colocar numa calculadora, vai especificar o teu MP e vai te gerar um valor de xi. E aqui é a mesma coisa, né? O tempo de acomodação depende do teu critério, que a gente tinha mostrado lá, para atingir 2% do valor final, ou 5%, né? Tu usa essa equação aqui, 2% para essa. Aí o que se tu já tinha achado aqui, tu vai achar um valor de ômega n, tá? Para produzir aquele tempo de acomodação que tu quer. O tempo de pico ele vai ser dado por π sobre ômega d, e a equação que relaciona ômega d com ômega n é essa daqui, tá? Então, esses caras aqui são a porta de entrada aqui para as especificações que tu quer aqui de sobressinal e tempo de acomodação, né? Bom, falando agora do sistema super amortecido, tá? É um sistema aqui cujas raízes do polinômio, lá daquela equação lá que eu mostrei lá no primeiro slide lá, aquela equação padrão lá, né? Ela vai resultar em dois polos reais e distintos, tá? E pode ser representado dessa forma aqui. E é o sistema que possui a resposta mais lenta, tá? Então o tempo de subida dele vai ser mais lento que o subamortecido, por exemplo, tá? Mas em compensação é um sistema que não possui sobressinal, né? Logo o meu xi vai ser maior que 1, né? O xi sendo maior que 1 significa que ele não possui sobressinal, não tem oscilação também, né? Não vai ter senoide na resposta. E se o xi for muito maior que 1, tu achar um valor muito maior que 1, tu pode até aproximar esse sistema de segunda ordem por um de primeira ordem, tá? Porque tendo dois polos aqui como resultado, tá? Cada polo desses vai representar uma exponencial, né, no comportamento dinâmico do sistema. E uma dessas exponenciais aqui, nesse caso aqui do xi muito maior que 1, uma dessas exponenciais ela vai decair muito rápido e a outra vai demorar bastante para decair. Logo, o sistema vai ser dominado pela dinâmica temporal daquele polo que está mais perto da origem, né? Ou seja, aquele polo que vai ter a dinâmica temporal mais lenta, né? Vai demorar mais para subir. Então é só uma curiosidade aqui, né? Bom, resposta ao degrau, né? Esse aqui é o cara, né? É como eu rearranjo, né? A partir desse cara aqui, ele vem dessa equação aqui, tá? Ele vem sempre dessa forma padrão aqui. É só uma forma de rearranjar um sistema superamortecido. Ele pode ser representado dessa forma aqui, né? Dado que eu já tenho o xi e o ômega n dele, né? Então, vou jogar um S aqui, tá? 1 sobre S, resposta ao degrau. E vou estar fazendo a expansão em frações parciais, depois vou estar fazendo transformada inversa de Laplace e vou estar obtendo isso daqui, tá? Então, é 1, que é a resposta de regime permanente, mais, né, essas duas exponenciais aqui, esse cara que multiplica essas duas exponenciais aqui. Então, tu vai ter dois caras aqui que vão tender a zero, né, quando o tempo tende a infinito, e o teu sistema vai tender a 1, tá? Então, passado esses transientes aqui, passadas essas exponenciais aqui, o sistema tende a 1.
Aqui um exemplo, tá, do sistema superamortecido, como eu falei, tu vai ter duas raízes reais, tá, aqui. Se tu fizer as raízes desse cara aqui, tu vai ver que tu vai achar esses dois valores aqui, são duas raízes reais positivas. E, voltando para o domínio do tempo, essa aqui é a resposta, tá? Uma exponencial negativa e outra exponencial negativa, tá? Essa aqui que estaria mais perto aqui, né, do, do- da origem aqui, essa aqui seria a origem, que tem o ponto 00, ela tem a dinâmica temporal mais lenta, é uma exponencial que demoraria mais para decair, enquanto que essa daqui decairia mais rápido, né? Logo, a dinâmica temporal dessa resposta aqui, ela é muito mais influenciada por esse polo que por esse daqui. A não ser que eles estivessem muito próximos aqui de valor aqui, daí a dinâmica seria influenciada pelos dois, né? Mas enfim, ela sempre vai ser influenciada pelos dois polos, só que um polo vai ter mais influência que o outro, né? Ou seja, o que está mais perto da origem vai influenciar mais nessa resposta aqui. Então cada polo aqui corresponde a uma dessas duas exponenciais aqui, tá? Uh, bom, sistema criticamente amortecido, tá? Então agora ele vai possuir dois polos reais iguais, tá? Duas raízes sobrepostas, duas raízes reais iguais, né? E também vai ser uma resposta sem oscilação, assim como no caso anterior, e vai ser mais rápida, tá, do que a resposta do sistema superamortecido, ou seja, esse tempo aqui de subida aqui ele vai ser mais rápido, vai ser menor do que esse do cara aqui, e não vai apresentar oscilação, tá, também, como se fosse no limite, tá. Então o xi é igual a 1, se tu diminuir um pouquinho mais o xi, né, o xi for menor que 1, aí tu passa a ter um sistema com sobresinal, né, com um sistema subamortecido. Então esse cara aqui é o limite, é quando xi é igual a 1. Tem duas raízes iguais aqui, né? Então ele pode ser representado dessa forma aqui. Agora a resposta ao degrau para esse sistema aqui, eu vou multiplicar por 1 sobre S o sistema aqui, e vou estar obtendo esse cara aqui como resposta, tá? Então percebam que é uma exponencial aqui, tá? Um termo transiente que multiplica esse cara aqui, e ele tende ao degrau unitário, né? Que foi a resposta, que foi o sinal de entrada aqui. Então ele vai tender a 1. Então essa subida aqui, que eu quero dizer, ela é mais rápida do que essa subida aqui do sistema superamortecido, tá? E ainda assim não apresenta nenhum sobressinal, não tem nenhuma oscilação senoidal também, tá? Então não faria sentido eu calcular ômega D aqui, né, por exemplo, porque eu não tenho nem sobressinal, porque eu também não tenho nesse cara aqui, no sistema super também, não tenho ômega D e não tenho sobressinal, né? Aqui um exemplo de sistema criticamente amortecido, faço as raízes desse cara aqui, vou achar duas raízes iguais, menos 3 aqui, ou seja, eu vou ter duas exponenciais iguais aqui, que vão estar influenciando na resposta final aqui. Essas duas exponenciais, elas decaem com a mesma velocidade, né? Porque elas têm o mesmo expoente aqui, né? Que é o menos 3, que é justamente o polo aqui. E vão tender a 1 também, né? Vai tender ao valor do degrau unitário, né? O degrau unitário, né? Tem o valor 1 e vai tender aqui quando t tende ao infinito. O sistema marginalmente estável agora, tá? Esse sistema, então, ele é um sistema que possui polos complexos conjugados no eixo imaginário, tá? Logo, a parte real é zero, não existe parte real aqui. É um sistema que não tem amortecimento, ou seja, o xi é igual a zero. Ou seja, o sistema ele nunca vai, não vai existir exponenciais decrescentes aqui, ele vai ser um cosseno, vai ficar oscilando indefinidamente aqui, tá? E vai oscilar na frequência ômega n, tá? Antes, quando tu tinha um sistema subamortecido, ele oscilava lá na frequência ômega d. Agora esse cara aqui vai oscilar na frequência ômega n, tá? Que por sinal é sempre maior do que a frequência ômega d. Então tu vai ter aqui os seus polos complexos conjugados, aqui um exemplo de um sistema, tá? A resposta desse cara aqui seria aqui, 1 menos cosseno de 3t. Esse aqui seria o valor aqui em torno do qual ele oscila, que é o valor do degrau. E tu vai ter sempre um cosseno aqui, né? Então basicamente tu pode usar isso daqui para estar fazendo um oscilador senoidal, né? Só que tu tem que tomar cuidado, né? Porque tu está no limite da estabilidade. Se os teus polos forem um pouquinho mais para a direita por qualquer motivo ali, né? Por qualquer variação de parâmetros, por exemplo, ali do sistema, esse cara aqui vai saturar, né? E vai ter uma exponencial crescente, né? Vai virar um sistema instável. E se ele for para cá, ele vai virar um sistema super amortecido. E aí a oscilação não se sustenta, ela vai tendendo a zero. Então, se tu conseguir deixar exatamente aqui nos polos, aqui, exatamente no plano imaginário, tu vai ter uma oscilação senoidal sustentada aqui, né? Aqui a resposta aqui para esse sistema aqui, 1 menos cosseno de 3t, né? O 3 aqui seria o meu ômega n, né? Minha frequência de oscilação natural.
Comparação às respostas ao degrau aqui, tá? Então, quanto maior for o coeficiente de amortecimento, a gente pode ver aqui, menor o sobressinal, mas maior é o tempo de subida. Então, para o xi igual a zero, tá? Esse cara aqui, esse sinoide que a gente viu antes, ele nunca cai, tá? Nunca amortece. Para o xi igual a 0,1, eu tenho um coeficiente de amortecimento baixo, né? Ou seja, uma resposta que sobe bem rápido aqui, mas ela apresenta um sobressinal elevado em compensação. Aí, à medida que eu vou aumentando aqui o xi, eu vou tendo respostas com subidas mais lentas, mas em compensação com o pico de sobressinal cada vez menor. Até que eu chego em xi igual a 1 aqui, que é um sistema criticamente amortecido, né? Não tem sobressinal, e um xi igual a 2 aqui, que seria um sistema bem lento, né? Que é o super amortecido, né? Ele não apresenta nenhum sobressinal e sobe mais lento aqui. Aqui só um gráfico que ilustra a relação entre o xi e o sobressinal, né? Quando eu falei que tu quer especificar a tua resposta lá em relação ao máximo sobressinal que ela pode alcançar, tu vem nesse gráfico aqui, tu vai obter diretamente um valor de xi aqui que vai ser diretamente proporcional àquele sobressinal que tu tem. Então, o que esse gráfico me mostra aqui, quanto maior o valor do xi, né, menor o sobressinal, né, em porcentagem aqui. É para esse sistema padrão aqui que a gente tinha visto antes, tá? Bom, nesse slide aqui, então a gente pode ver que a gente vai analisar agora como que a variação dos polos aqui ela acaba influenciando aqui na dinâmica temporal, né? Como eu falei, cada posição aqui que os polos vão ter vai significar, vai representar uma dinâmica temporal diferente aqui na resposta, né? Então a gente tem aqui três respostas aqui de saídas de sistemas de segunda ordem, né? E a gente pode ver aqui, tá? Isso aqui é o plano complexo, tá? O J ômega pela parte real. Essas linhas aqui, tá? Quando a gente tem os polos, eles podem estar em qualquer lugar desse plano complexo, tá? Mas essas linhas aqui, tá? Cada linha dessas aqui, cada reta delas, ela tem um ângulo definido, tá? Em cada linha dessas eu tenho um valor de xi constante, tá? Então, se meus polos andarem nessas linhas aqui, eles vão ter valores de xi constantes. Se eles variarem aqui para cima ou para cá, o xi vai estar variando. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui começando com dois polos complexos conjugados em 1, tá? 1 e mais J1 e menos J1 aqui, eu tenho essa dinâmica aqui, tá? Tem a dinâmica número 1, que é esse cara aqui. Se eu começar a subir, tá? Agora o meu par de polos complexos conjugados vai ser 2, tá? 2 aqui. Quando eu estou subindo aqui, né, na vertical, aqui não estou mexendo nada na horizontal, ou seja, a parte real está constante, mas a parte imaginária está subindo. Quando eu subo aqui, ó, percebam que o xi ele começa a diminuir cada vez mais, tá? Aqui o xi era 0,9, 0,8, 0,7, 0,5, eu vou subindo e ele vai diminuindo. Significa que quando eu vou subindo aqui, se o xi diminui, o sobressinal aumenta. Então percebam que o 2 aqui já tem um sobressinal maior e o 3 vai ter um sobressinal maior ainda, né? Que ele já está mais aqui em cima do que os outros aqui. Então é bem isso que ele está querendo dizer, tá? E como a parte real aqui não varia, vai ter esse decaimento exponencial aqui sempre o mesmo, nos três casos aqui. Então acredito que o tempo de acomodação aqui, se eu não me engano, ele seja o mesmo nos três casos aqui, mas o que está variando aqui é basicamente aqui o sobressinal, né? E a frequência também, né? Teria variando a frequência de oscilação aqui. Agora, se eu andar na horizontal, tá? Não mais na vertical, agora andar na horizontal, for para lá, ou seja, eu vou estar aumentando a parte real. Imaginando que eu começo aqui, à medida que eu vou indo para lá, eu vou aumentando o xi. Então, eu estou em 0,2, 0,5, 0,7, 0,8. Né? Eu vou estar aumentando o valor do xi, ou seja, estou aumentando o meu coeficiente de amortecimento. Se eu aumento o amortecimento, eu diminuo o sobressinal. Logo, minha posição 1 aqui, que está mais para a direita, né, do plano aqui, ela apresenta um sobressinal maior do que se eu tivesse polos complexos conjugados aqui no 2, aqui, né? Apresentaria então um sobressinal maior, porque eu estou andando para a esquerda lá, né? E estou aumentando o valor do xi aqui, do coeficiente de amortecimento. Então é isso basicamente que isso aqui está me dizendo, tá? Em compensação, como eu estou andando para lá e não estou alterando aqui o eixo, não estou andando no eixo y aqui, a frequência aqui, né, de oscilação ela permanece a mesma, tá? Mas aí o que varia sempre aqui, então, é o sobressinal aqui. E aqui, como eu falei, eu tenho linhas retas aqui, onde qualquer posição que os polos estejam nessas linhas aqui, ele tem o valor do xi constante. É isso que está me mostrando aqui, tá? Eu estou andando nessa linha reta aqui, eu estou variando aqui o tempo de subida, estou variando a frequência aqui de oscilação e estou variando o tempo de acomodação. Mas, o que que acontece? O overshoot aqui, né, o sobressinal é sempre o mesmo. Nos três casos aqui, ó, a linha aqui bate sempre no mesmo sobressinal. Porque eu estou andando aqui nessa linha aqui, uma linha onde o xi é constante, tá? Exatamente como está sendo mostrado aqui. Cada linha dessas tem um ângulo, né, com o eixo
real aqui, né? Então basicamente é isso que ele está querendo me dizer aqui. Então acho que era isso pra aula de hoje, tá? Então na próxima aula a gente continua ali com o critério de estabilidade ali dos sistemas e é isso aí. Valeu.